De Deus, eu quero cumprimentar a todos com a santa, gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui, nesse sábado maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, um resumo, de toda a nossa lição que nós acabamos de estudar agora nesse terceiro trimestre. Estaremos entrando agora numa lição nova, uma lição cujo tema é muito importante também, falando sobre a história de Jó. Porém, nós passamos agora por uma lição que o título é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Tive a oportunidade, o privilégio, de estar ali na igreja do nosso pastor Genilson, trazendo o resumo lá. Fiz uma live lá na igreja e agora eu resolvi também fazer uma live trazendo uma explicação total dessa lição de cada trimestre. Eu tive a facilidade, Deus me deu força, que eu consegui gravar os 13 textuários na cabeça. E aqui eu quero fazer uma retrospectiva, para nós não esquecer. A palavra do Senhor nos cobra que nós venhamos lembrar dela a cada dia, a cada manhã. E eu estou aqui também para trazer esse resumo desse trimestre, porque eu acho muito importante o quanto que Deus tem falado aos nossos corações e continua falando. Qual a importância dessa lição para os dias de hoje? Está falando sobre o quê? Está falando sobre lutas, sobre liderança, está falando sobre estratégia, está falando sobre vários pontos. Então é importante nós estarmos atentos no que Deus está falando. No que Deus está falando. Essa primeira lição, o título dela foi Daniel ora por um despertamento. E o textual disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, verso 16. E a verdade prática, ela diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influências nos céus, na terra e até contra os poderes malignos. Meu Deus, que lindo, né? O crente que se dedica à oração, ele pode sim exercer influência nos céus, na terra e até contra os poderes malignos. Essa lição ela falou de Daniel, que foi despertado para orar. Essa lição vai falar sobre Ciro, vai falar sobre Zorobabel, sobre Neemias, sobre Esdras, homens que foram despertados através da oração. Porque a oração é o segredo do homem com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta, chora, clama, geme. Deus, ele te entende. Mas ore. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para buscar a presença do Senhor. Daniel, ele orou por um despertamento. E Deus despertou ele e falou assim: olha, já está findando o cativeiro. Por quê? Porque Deus deu despertamento a Daniel. Confessai. Precisamos confessar os nossos pecados. Confessar ao Senhor, confessar ao pastor, abrir a nossa boca e expor os nossos problemas, porque não existe super-homem, ninguém é mais forte do que ninguém, todos estamos no mesmo patamar, dependemos um dos outros e da presença do Senhor. A nossa segunda lição, nós estudamos sobre o despertamento espiritual, um milagre. E o textual diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, verso 11. E a verdade prática diz que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Meu Deus, que lição maravilhosa. Quanto mais submisso, quanto mais obediente, mais espiritual você é. Porque não adianta você ter fé, mas não ser obediente. De nada adianta você ter dons espirituais, mas não ter o fruto, a qualidade
Paulo ele chega a falar, em outras palavras, que ainda que você falasse a língua dos anjos, se você não tivesse o amor, de nada adiantava. E esse despertamento espiritual foi um milagre. Porque Deus ele usou Ciro. Para quê? Para dar aquela carta para Neemias. Vai, Neemias, faz a obra, conserta os muros, levanta o templo, faça a obra do Senhor. Deus deu despertamento a Ciro para isso. É uma passagem muito linda que você vai observar que Deus no controle do governo, Deus no controle dos povos, e Deus ainda continua no controle. Deus ele não perdeu o controle e nunca vai perder. A nossa terceira lição, nós estudamos sobre o despertamento renova o altar. E o textuário diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. E a verdade prática diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente, cujo o altar é constantemente renovado pelo Espírito. Aleluia. Precisamos a cada dia nos renovar, nos fortalecer, buscarmos a presença do Senhor, sermos mais dependentes do Senhor. Essa lição foi muito maravilhosa. Nós só estamos fazendo um resumão, né? Essa lição foi muito maravilhosa, que falou do desafio de Elias diante de Baal, onde que tinha ali 450 profetas de Baal, mais 450 daqueles dos profetas de Azera, fora aqueles que ainda não assentavam, né, na mesa, aqueles que ficavam entre a cruz e a espada, aqueles que ficavam em cima do muro, que não tinham uma decisão. Era os famosos Maria vai com as outras. Só que Elias aqui, nesse livro, fala que ele fez um grande desafio. O Deus que responder com fogo, eu vou servir. Se for Baal, eu vou servir a Baal. Agora, se for o meu Deus, é o meu Deus que vocês vão ter que servir. E ali eles fizeram um pacto. E eles clamavam a noite toda, eles se cortavam, eles faziam sinal de cruz, eles se ajoelhavam, eles se prostravam, eles veneravam, eles choravam, eles se derretiam. E Deus deles nada de responder. O Deus Baal, nada de responder. Elias chega a falar: olha, será que ele não viajou, não? Será que ele não está cansado e está descansando, não, tirando o cochilo? Mas Elias fala: clama mais alto, grita. A Bíblia diz que quando Elias levantou a mão para o céu, e ele clama ao Senhor, aleluia. Antes disso, ele faz um desafio. Olha, faz uma vala aqui, faz uma vala, joga água, faz um rego aqui ao redor do altar, faz um rego aqui, joga água mesmo, enche, joga água no altar. Ele repara o altar, ele acerta as pedras, as lenhas, tudo certinho. Porque Deus ele não trabalha em altar desconcertado, tem que estar consertado, tem que estar organizado. E o desafio era grande, era entre vida e morte. Era um desafio dos deuses, Senhor dos senhores. Deus usa o profeta Elias. E no momento que ele levanta a mão para o céu, o fogo do céu desce sobre aquele altar e limpa, lambe, seca aquelas madeiras, seca aquele altar. O fogo não deu conta, a água, na verdade, não deu conta da força do fogo. Era Deus provando que ele é Deus, fogo consumidor. Deus de justiça, Deus de juízo, Deus de poder, Deus que ouve, Deus de autoridade. Aleluia. A nossa quarta lição nós estudamos sobre a reconstrução do templo. Enfrentou oposição. E o textuário diz: assim edificamos o muro. E todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, verso 6. E a verdade prática diz que se confiarmos verdadeiramente
em Deus venceremos todas as resistências do maligno. Que lição maravilhosa. Neemias recebe a carta do rei Ciro, vai levantar os muros, vai levantar o templo. Naquela situação toda, as oposições se levantam. Não pensa você que quando você começar a fazer a obra de Deus, que começar a dar fruto, que começar a crescer a escola bíblica dominical, que começar a crescer a igreja encher, Deus fazendo obra, milagres, curas, prodígios e maravilha, que o diabo não vai levantar não, vai sim. Ele vai usar os seus adeptos, assim como usou os seus adeptos, Sambalate, Tobia e Gesem, naquela construção daquele templo, daquele muro. Mas Deus deu estratégia a Neemias. Neemias tinha um foco. Neemias, ele era um grande líder. Ele falava, olha, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou descer aqui para me dar ouvidos, para me dar atenção. E eles começavam a abusar com escárnio. Olha, se uma raposa pousar nesse muro, vai derrubar ela. Quer dizer, não tem força, não tem fortaleza, não tem raiz, não tem profundidade. Abusando, debochando da obra do Senhor. Mas Neemias, ele não deu ouvido às calúnias. Ele não deu atenção. E aí agora, Neemias, ele começa a botar o povo em equipe para trabalhar. Ele coloca um para trabalhar, outro para atacar, outro para ficar com a trombeta, porque ele tinha convicção de que Deus era com ele. Aleluias. A nossa quinta lição, o textuário diz assim, textuário não, a verdade, o título da lição diz assim, Zorobabel recomeça a construção do templo. Por que Zorobabel recomeça a reconstrução do templo? Porque Neemias, ele tinha começado a construção do muro e tinha parado. As oposições foram tantas que Neemias parou. E quando Neemias parou a construção do templo, durou-se 15 anos. E agora entra a quinta lição, Zorobabel recomeçando a construção dos muros. E quando Zorobabel recomeça a construção do muro, o textuário diz assim, ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu, capítulo 2, verso 10 e 18. E a verdade prática diz que sob o poder de Deus, aleluia, a igreja torna-se imbatível para dar procedimento, para o cumprimento da obra do Senhor. Essa lição foi tão maravilhosa que nós vemos aí a data certa, o momento certo, o dia exato, que Deus usa Zorobabel, um líder político, para quê? Para tomar a frente, para dar de novo a carta, para botar aquela obra para funcionar. É Deus usando os meios políticos para fazer a tua obra, Deus usando os governos, Deus usando os povos. Observamos aí também nessa lição que Deus usa Ageu, Zacarias, para quê? Para levantar com disposição. Porque não foi 15 dias que ficou parado. Foram 15 anos. Mas quem deu a garantia de que as portas do inferno não ia prevalecer foi o próprio Deus. Se fosse o Danilo que tivesse falado, as portas do inferno vai prevalecer ou não vai prevalecer, já tinha prevalecido. Porque a minha palavra não tem valor, mas quem deu a palavra foi Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de Paulo, a igreja é de Jesus. Quem fundou foi Jesus.
Quem fundou foi Jesus. É lógico, Deus usou seus líderes. Deus usou homens para esta obra. A nossa sexta lição, nós estudamos que Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E o texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição dos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Neemias, Isaías, capítulo de número 30, verso 18. E a verdade prática diz que se despertarmos do sono, podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Precisamos nos despertar do sono. Precisamos estar alerta. Precisamos observar as profecias. Olha, as profecias estão se cumprindo. Estão vendo aí morte, tiroteio, pai contra filho, filho contra pai, rumores de guerra todo dia. A palavra de Deus se cumprindo. Então nós temos que ficar alerta. Essa profecia de Isaías capítulo 60, verso de número 18, é para o povo de Israel. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição dos seus termos. Mas os teus muros se chamarás salvação e as tuas portas louvor. Que profecia linda, que promessa maravilhosa. Deus dando a sua palavra. E Ele vela pela sua palavra. A nossa sétima lição, nós estudamos sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. Que lição, que doutrina, que palavra, que alimento para as nossas almas. E o texto áureo disse bem assim: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 17. E a verdade prática diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O povo de Deus deve separar-se do mal. O crente ele tem que ser diferente. O crente ele tem que brilhar. O crente ele tem que ser luz. O crente ele precisa ser sal para temperar esse mundo podre. O crente ele precisa ser luz para brilhar em meio às trevas. O crente ele tem que ser diferente. O crente ele não pode ser igual ao mundo. Ele vive no mundo, mas ele não pode se contaminar com o mundo. Precisamos a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Paulo ele falou com uma autoridade tão grande, ele chegou a dizer bem assim: olha, imite a mim, porque vocês me imitando, vocês estão imitando a Deus. Que responsabilidade. Precisamos imitar a Cristo. Amar como Ele amou. Fazer o que Ele fez. Não só falou, mas ensinou. A nossa lição de número 8. O título é: as causas da desunião devem ser eliminadas. E o texto áureo disse: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. E a verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo. E um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Uma obra unida, ela cresce. Uma obra onde que um fala e o outro não corresponde, não obedece, a tendência é o fracasso, a união, a separação. A união ela faz força.
A união, ela testemunha. Olha que igreja unida, olha que povo unido, olha que jovens, olha que adolescentes, olha que conjunto de irmãs e irmãos, olha que igreja organizada, olha que união. A nossa nona lição, o título é Como deve vencer as oposições à obra de Deus. E o textuário diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. E a verdade prática diz assim, que se depositarmos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontrarmos. Mas em todas essas coisas, eu acho muito lindo esse texto em Romanos capítulo 8, 37, a partir do 35, que Paulo ele começa a falar bem assim: quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa, a angústia, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias, e levado como ovelha ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir perigo, nudez, espada, fome, pode vir o que vier. Nós somos mais do que vencedores. Você, crente, é mais do que vencedor. Você que está me ouvindo aí, você é mais que vencedor. Aleluia. A nossa lição de número 10, ela falou: provai se os espíritos são de Deus. E o textual diz: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 1. E a verdade prática diz que através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganosos. Precisamos buscar a Deus os dons, o batismo com o Espírito Santo, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom da fé, o dom de interpretação, o dom de discernimento, o dom de curas, o dom de maravilhas. Precisamos de pedir a Deus. E Deus está com os braços abertos para nos dar. Não somente dons, mas principalmente as qualidades, que é o fruto do Espírito, que está registrado lá na Bíblia, em Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Precisamos dos dons, urgentemente também da qualidade. Mas o que me chama a atenção nessa lição, que João ele está dizendo: amados, é como se ele falasse assim: ô crente, ô irmão, não vai na pilha de qualquer um não, presta atenção, observa a vida dele, observa se é Deus que está falando na boca dele, observa se confere com a palavra de Deus, porque qualquer outra pessoa que vier com uma profecia ou uma profetada que não tem base bíblica, sai fora, porque não é Deus falando na boca dele, é o próprio diabo. A palavra de Deus nos dá base para isso. Paulo ele chega a falar bem assim: olha, se descer um anjo do céu com outro evangelho que não tem base na Bíblia, sai fora. É anátema, é amaldiçoado. E quantos evangelhos, entre aspas, aí, amaldiçoados, né? Quantas pessoas que estão trazendo profetada, profecia, ao invés de deixar o Espírito Santo de Deus usar ele usa o Espírito Santo. Você hoje vai na igreja, meu Deus, tem misericórdia. Às vezes você pensa: Senhor, tem misericórdia, eu quero ouvir uma palavra, fala comigo. Você chega lá, alguma coisa é manipulado. Toca aqui, fala aqui, profetiza ali. De repente o cara não está nem com pensamento em Deus. Daqui a pouco ele começa a falar bobeira, besteira. É por isso que eu falo, João está dizendo aqui: olha, examinai, consultai com a palavra. Não vai na palavra de qualquer um, não. Provai, faça uma prova. Quantas pessoas têm desistido de seguir a caminhada porque o irmão me revelou e não se cumpriu? Porque foi o irmão que te revelou, não foi Deus. Porque quando Deus fala, ele vela pela sua palavra. Uma certa vez, Deus me prometeu
não queria, um queria, outro não queria. O que aconteceu? Deus usa um missionário que veio de fora, vai lá e fala assim, ó, vai vir e vai ser uma bênção. E veio. A minha filha nasceu. Eu queria, minha esposa ficava com aquele negócio, não tal, mas foi na igreja, Deus usa o missionário. Ela, não vou deixar de tomar os meus remédios, eu vou continuar. Mas Deus, ele vela pela sua palavra. Quando ele fala, ele garante, ele assume. E 9 meses depois nasceu minha filha. Está aí hoje com 11 anos. Para a glória do Senhor. Deus, ele cumpre pela sua palavra. Quando Deus fala, você pode descansar. Agora, quando é o homem que fala, você fica ansioso, você perde o controle, você fica desorientado. Mas quando Deus fala, te traz uma paz. Você sente uma presença diferente. Aleluia. A nossa lição de número 11, ela falou que Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra. E o textual diz, e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 6, verso 5. E a verdade prática fala assim, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Qual o valor que você e eu tem dado para a palavra de Deus? Ah, mas eu tenho uma Bíblia no carro, eu tenho uma Bíblia em casa, eu tenho uma Bíblia no meu quarto. Você tem tirado tempo para ler, para estudar, para meditar? Ou ela está ali só de exposição? Salmo 91 diz bem assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia está dizendo que é aquele que habita, e aquele que habita tem liberdade. Não é um que visita, não é um que chega de vez em quando, ei. Não, é aquele que está ali, ó, sempre visitando, está dentro da casa, está habitando, tem liberdade, tem prazer. Abre toda hora, está ali, se deliciando das coisas de Deus. Davi, ele chega a falar no Salmo de número 19, verso 7, ele fala bem assim, olha, a lei do Senhor, ela alegra. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o rosto. Ele começa a falar dos preceitos, dos mandamentos, da lei. Ele começa a falar da justiça do Senhor, que é verdadeira e é justa juntamente. Depois ele fala, sabe o quê? Que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel e o desfilar dos seus favos. Meu Deus, que prazer, que delícia quando você abre a Bíblia e você sente Deus falando. É muito lindo isso. É Deus, a palavra de Deus, ela é aberta. E você estudando, o Espírito Santo de Deus fala aos seus ouvidos. Qual é o valor que você tem dado à palavra de Deus? Esdra aqui vai a Jerusalém com a autorização de Artaxerxes para ensinar a palavra, para explicar a palavra, para fazer o povo lembrar da lei. A nossa 12ª lição, ela falou assim que Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E o textual disse assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 14. E a verdade prática diz que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que observadas as ordenanças de Cristo na sua formação. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e você fala, eu não tenho nenhuma alegria, eu não tenho nenhum contentamento. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E estas palavras que hoje eu te ordeno
Tu as inculcarás no teu filho, no caminhar, no deitar, no levantar, andando com ele pelo caminho e deitando-te. É obrigação do pai ensinar a palavra. É obrigação da igreja aplicar a palavra. Não vos prendais ao jugo desigual. Não procura pessoas de outra religião para você casar. Casa com alguém da sua religião. Casa com alguém que processa o mesmo Deus seu. Não casa com homens ímpios. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu achei bonitinho aquele que está lá fora. Não vai não, que você vai quebrar a cara. A palavra de Deus está sendo bem clara. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. É infiel, não tem a mesma fé. Deus, o anjo do Senhor, chega para Manoá e fala: olha, Sansão, olha, vai nascer de ti um garoto, um homem. E ele é nazireu de Deus, separado para Deus. Ele não pode beber vinho, não pode casar com mulheres estranhas e não pode cortar o cabelo. Foi só ele ficar jovem. Bebeu vinho, cortou o cabelo e casou com mulheres estranhas. O que aconteceu com ele? Qual foi a consequência? Serviu de palhaço. Feito papel de animal, no engenho, diante de Baal, diante de adoração pagã. Tiraram seus olhos, ficou cego. É isso que o diabo quer fazer com você, comigo. Cegar as nossas visões. O homem que tinha a maior força do mundo, o homem que nunca existiu e nem vai existir um homem igual a Sansão. Agora, sem forças, humilhado, envergonhado, servindo de papel de palhaço para os outros. É isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo de Deus sai de nós, para que nós servimos? Para nada. Mas Sansão, ele orou a Deus. E Deus devolveu a ele a força. E ele falou: olha, ainda que seja o último dia da minha vida, mas que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Mesmo que venha morrer eu com os filisteus, mas essa história vai ser registrada sobre o Deus que eu sirvo. E quando levaram ele diante daquele templo, ele pede àquelas pessoas que estavam carregando ele para ele apoiar as suas mãos sobre a coluna daquele templo. E quando ele apoia a mão naquela coluna, ele começa a orar em espírito. E o Espírito Santo de Deus se apossou dele e ele dá o brado. E quando ele dá o brado, aquele templo veio sobre todo o céu. E interessante que morreu mais gente na morte de Sansão do que na vida. Quando Sansão estava vivo, a Bíblia conta que ele pegou os portões da cidade, que naquela época a cidade era cercada. Ele pegou os portões da cidade, subia, vamos dizer assim, numa montanha tão alta, e sozinho botava lá em cima. Porque era uma força incalculável. Era a força de Deus na vida do homem, representando aquelas 7 tranças que estavam no cabelo dele. A força não estava no cabelo, a força estava no pacto que ele fez. Uma certa vez, os filisteus vêm contra ele, o que ele faz? Ele pega uma queixada de um jumento, de um cavalo, no chão, e aquilo virou uma metralhadora na mão do homem. Ele mata mais de 1000 pessoas. Só que na morte dele, morreu mais de 3.000 pessoas, homens, sem dizer mulheres e crianças. E o nome do Senhor foi glorificado. Tem que ser glorificado. Mesmo que for na morte, o nome do Senhor é glorificado. Na vida é glorificado, na morte é glorificado. A Bíblia conta a história de um profeta que ele morreu. E depois de morto, vieram com outro corpo para enterrar em cima ali. Na hora que aquele corpo encostado nos ossos do profeta Eliseu, o homem levanta, ressuscita e sai correndo. Nosso Deus, ele é Deus de vida. Ele é Deus também dos mortos. Deus está no controle de tudo. A nossa 13ª lição, ela falou assim, a 13ª lição, ela falou que, meu Deus, a mente está quase lembrando. Eu lembro do textual, eu vou lembrar do título. A 13ª lição, o textual disse bem assim: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai.
Marcos, capítulo 13, verso 37. E a verdade prática diz que através da vigilância a igreja manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo e rejeitando as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Lembrei do título. A vigilância conserva pura a igreja. Glórias a Deus. A vigilância conserva pura a igreja. Tem pessoas que estão orando muito, mas não estão vigiando. E a Bíblia diz, vigiai e orai. Orai sem cessar, mas vigiai. A vigilância é uma peça fundamental para nós não cairmos em tentação. Neemias estava trabalhando, mas estava vigiando. Será que você só vigia na igreja? Será que eu só vigio na igreja? Como que está a minha vigilância no trabalho, na faculdade, no supermercado, por onde eu passar? A vigilância conserva pura a igreja. É através da vigilância que nós vamos vencer. Esse texto dessa última lição, ela falou sobre Mateus 25, que é as virgens loucas e as virgens prudentes. É interessante você fazer uma explicação sobre esse texto, porque você vai ver ali, olha, 5 loucas, 5 prudentes, 5, as 10 na verdade, frequentavam a mesma igreja, tinham o mesmo pastor, as 10 tosquenejaram, vestiam as mesmas roupas, tinham o mesmo padrão de vida, tinham a mesma expectativa, trazendo uma visão para nós aqui, você vai observar que ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Mas nem todos estão preparados. Devemos estar vigilantes, devemos estar preparados. Porque a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, juntamente com aqueles que morreram, subiremos com ele nas mansões celestiais. Mas para isso nós precisamos estar com os ouvidos atentos, vigilantes, porque a trombeta vai tocar. Nessa parábola aqui de Mateus 25, fala que elas estavam esperando o noivo. É interessante você observar que nesta parábola não está esperando a noiva, está esperando o noivo. E nós, como igreja do Senhor, somos a noiva de Cristo. Estamos na expectativa do noivo vir buscar a igreja. A igreja está aqui na terra. E nós estamos aguardando o noivo vir arrebatar a sua igreja. Aí, trazendo uma aplicação para essa parábola, você não vê falar da noiva, você vê falar do noivo. A ponto de elas gritarem, levanta, aí vem o esposo. Mas a diferença está aí, que tinha umas que estavam preparadas. Tinha azeite na vasilha, na botija, e as outras não tinham. Estamos passando por um momento de preparação. Estamos passando por um momento de preparação. Porque a trombeta vai tocar. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Está escrito em Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E quando ele voltar para buscar a sua igreja, aqueles crentes prudentes vão subir, porque estavam vigilantes. Agora, aqueles crentes vacilão, que não estavam vigiando, é por isso que a Bíblia fala, muitos me dirão, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu evangelizei, Senhor, eu fiz aquilo outro. O Senhor vai falar, eu não vos conheço. Porque estava vacilando. Ele vai voltar. Vamos ficar vigilantes. Vamos vigiar. Vamos orar. Mas vamos conservar a nossa vida pura, em santidade. Igual quando Paulo chega para Timóteo, né? Ele fala bem assim, Timóteo, tu tens seguido a justiça, a fé, a caridade e a paz. Segue isso. Paulo está avisando para mim, está avisando para você. Segue as coisas de Deus. Vamos nos afastar deste mundo. E que o Senhor venha nos dar força.
E que esse novo trimestre de 2019 venha a ser uma bênção. E que no final dessa lição de 2020, nós venhamos falar bem assim, somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Amém? Eu simplesmente trouxe aí um resumo de 40 minutos, só para nós lembrarmos da lição, porque nós não podemos esquecer o que Deus fez por nós. Cada lição, né, se eu for falar aqui, cada lição do trimestre, falar os comentários, entrar profundo aqui, um dia é pouco. Um dia é pouco. Mas eu resolvi fazer 40 minutos aqui para nós lembrarmos sobre Neemias, sobre Esdra, sobre Zorobabel, sobre Ciro, sobre Artaxerxes, sobre Daniel, sobre a vigilância, sobre a prudência, sobre os dons espirituais, sobre o ecumenismo que está se misturando, sobre os casamentos. Essa lição foi linda demais. Eu vou guardar ela com todo carinho. Quero agradecer a atenção de todos, né? Ao Edmar Bleidão. Amém, irmão Edmar. Deus abençoe. Eita glória! Colocando ali, né? A irmã Luzinete Felberg. Amém, irmã Luzinete. Fico feliz a senhora estar aí participando, vendo esse vídeo. Quero mandar um abraço para todos aqueles que irão ver, aqueles que irão compartilhar. Pode compartilhar. Se inscreva aí no canal do meu YouTube, né? Tá lá, Danilo N. Lima. Entra lá que você vai ver vários vídeos que eu faço. Compartilhe, divulgue a palavra do Senhor, se inscreva no canal e que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a glória é dele, o louvor é dele, para todo sempre. Amém. Um abraço a todos.